E aqui nós estamos. Católicos querem saber. Católicos querem saber sobre o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, que tem a procissão dos ramos, aonde nós vamos com ramos de oliveira, lembrando uma cena do Evangelho, em que Jesus entra em Jerusalém e ele é recebido pelas pessoas com ramos nas mãos. E aí fica uma pergunta: por que aquele pessoal estava em Jerusalém com ramos nas mãos? Da onde eles tiraram ramos? E por que receberam Jesus assim? Então hoje nós vamos querer saber qual é o verdadeiro significado do Domingo de Ramos. Eu tenho a impressão que você vai ficar impressionado com o que tem por detrás disso. Vamos ver? Essa cena de Jesus chegando em Jerusalém e sendo recebido com ramos, ela é narrada em todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu separei aqui o texto de João, que é bem semelhante aos outros textos, mas a maneira como João descreve dá para perfeitamente eu demonstrar para você o que eu preciso demonstrar. Então abre aí na sua Bíblia, João, capítulo 12, versículo 12. João 12, 12. Abriu aí? Então confere comigo. Olha o que está escrito. No dia seguinte, a grande multidão tinha subido para a festa e ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que fica num alto. Por isso sempre fala subir a Jerusalém. Então o que aqui está dizendo é que uma grande multidão tinha ido para as festas em Jerusalém, as festas religiosas que estavam acontecendo lá. E Jesus foi também para lá. Aí vem o versículo 13. Apanharam os ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, aclamando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Preste atenção, Jesus está chegando em Jerusalém. Jesus não é de Jerusalém, Jesus está indo a Jerusalém. Jesus é da Galileia, foi criado em Nazaré e grande parte do seu ministério foram nas cidades da região da Galileia, Cafarnaum, Caná, aquela região ali. E agora Jesus está indo a Jerusalém, que é a cidade grande, a capital, é a sede do templo, é a sede da religião. Está tendo festa na cidade, festa religiosa, e Jesus chega. Quando Jesus chega, o povo o recebe com palmas, ramos de palmeiras nas mãos, ramos de palmas, e eles dizem para Jesus 3 coisas: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e o Rei de Israel. São essas 3 coisas que eles dizem. Vamos começar a entender essas 3 coisas que eles estão dizendo aqui. Primeiro, eles estão dizendo Hosana. O que é Hosana? Hosana significa salvai-me. É um pedido de salvação. Salvai-me. Mas esse Hosana, naquele tempo, não tem o sentido de salvação que tem hoje. Hoje, quando a gente fala para Deus nos salvar, a gente está pedindo para irmos para a eternidade, para o céu, não é isso? Naquele contexto, quando eles falavam Hosana, eles estavam dizendo: salvai-me, mandai chuva para a nossa lavoura, precisamos de prosperidade.
Então, o primeiro grito que o povo faz a Jesus, que está chegando a Jerusalém, é prosperidade. Precisamos de chuva na nossa plantação. Isso é o que eles gritavam numa festa chamada Festa dos Tabernáculos. Precisamos de chuva para a nossa plantação. Precisamos de prosperidade. Precisamos de recursos. Então é salvai-me no sentido de dai-me prosperidade. É o primeiro grito que eles fazem quando Jesus chega em Jerusalém. O segundo é: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse grito é tirado de um salmo, é o Salmo 117, ou, dependendo da Bíblia, 116. Esse salmo, ele é um salmo que fala do romeiro que vai ao templo de Jerusalém. É aquele que vai visitar o templo. Então, quando eles estão dizendo bendito aquele que vem em nome do Senhor, eles estão dizendo para Jesus, ele está vindo para o templo. Ele está vindo para assumir o comando da religião. Ele é o Messias que vai assumir a nossa religião, que vai botar a nossa religião acima das outras religiões, que vai fazer da nossa religião a maior religião, a mais forte religião. Então, vai prestando atenção no que o povo está dizendo para Jesus. Salvai-me, hosana, dai-me prosperidade. Segundo, venha para o meu templo, venha para a minha religião, faça a minha religião crescer, faça a minha religião dominar as outras religiões. E aí vem o terceiro grito. O rei de Israel. Agora Jesus tem uma conotação política. Eles querem Jesus como um rei. Um rei como Davi tinha sido 1000 anos atrás. Um rei de poder, de glória, de majestade, que governasse Israel, que desse prosperidade a Israel e que fizesse de Israel uma nação soberana, acima das outras nações, politicamente, economicamente e religiosamente. Esse era o estilo de Messias que eles estão esperando. Um Messias da prosperidade, da riqueza, do poder, da religião forte. É isso que eles clamam para Jesus. E aí eu abri o vídeo com a pergunta: por que eles estavam com palmas nas mãos, ramos de palmeiras nas mãos? Aí que você vai matar a charada e vai amarrar tudo que eu estou dizendo. Isso é um costume que eles tinham desde a época dos Macabeus. A revolta dos Macabeus, a revolta de Judas Macabeu foi um movimento político em Israel que aconteceu 150 anos antes de Cristo. E essa revolução dos Macabeus era uma revolução que visava proteger a religião, proteger o país, era uma revolução nacionalista para defender Israel das mãos dos estrangeiros. E olha o que o livro de Macabeus conta. Abre aí, primeiro livro de Macabeus, capítulo 13, versículo 49. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 13, versículo 49. Olha o que diz aqui, ó. Quanto aos que ocupavam a cidadela de Jerusalém, impedidos de sair e de andar pela vizinhança para comprar e vender, começaram a passar muita fome, e não poucos dentre eles pereceram à míngua. Vem uma cena aí de pobreza, de falta de alimento,
de escassez. Versículo 50. Então clamaram a Simão para que aceitassem a sua proposta de paz. Ele consentiu, mas expulsou-os do local e purificou de todas as imundícies. Os judeus nela entraram no dia 23 do segundo mês do ano 171. Entraram entre aclamações e com ramos de palmeira, ao som de cítaras, símbolos e harpas, e entoando hinos e cânticos, porque um grande inimigo havia sido esmagado e expelido para fora de Israel. Simão estabeleceu que se comemorasse essa data cada ano com alegria. A seguir, fortificou o monte do templo na parte contígua à cidadela e começou a residir ali com os seus. Isso que o livro de Macabeus está narrando é o fato de 150 anos antes de Jesus, é o que eles comemoravam todo ano. Todo ano eles comemoravam essa conquista. A expulsão dos estrangeiros, o domínio da cidade de Jerusalém, o orgulho nacionalista, o orgulho da religião judaica. E como lá em Macabeus eles fizeram esse dia com ramos nas mãos, é por isso que o pessoal estava com ramos nas mãos em Israel. Eles estavam celebrando essa conquista política da época dos Macabeus. E aí, se a gente vai para o segundo livro de Macabeus, abre aí. Segundo Macabeus 10, versículo 5. Segundo Macabeus 10, versículo 5. Diz assim: assim, na data em que o templo tinha sido profanado pelos estrangeiros, nesse mesmo dia aconteceu a sua purificação, a saber, no dia 25 daquele mês, o mês de Casleu. Durante 8 dias, fizeram uma festa semelhante à das tendas, relembrando que pouco tempo antes haviam passado por essa festa, vagueando pelos montes e cavernas como animais. Por isso, trazendo tirsos e ramos verdes e folhas de palmeira, entoavam hinos àquele que lhes estava dando a alegria de purificar o seu lugar santo. Então, desde 150 anos antes de Jesus, já havia em Jerusalém uma celebração, uma festa, de quando, na época dos Macabeus, eles tiraram o templo da mão dos invasores e reconquistaram o templo e a cidade de Jerusalém. Uma reconquista político-religiosa. E todos os anos eles comemoravam isso, repetindo a procissão com ramos. Quando chega Jesus em Jerusalém, Jesus já estava com a fama de ser o Messias, de ser o Salvador esperado, e na mentalidade deles, Messias não era alguém que veio para salvar a alma humana, mas era alguém que veio para salvar politicamente Israel, dar prosperidade a Israel, libertar Israel das mãos dos romanos, ou seja, um Messias político. Então eles recebem Jesus dizendo, aí, ó, esses ramos são para você, essa festa é para você, porque é você que a gente está esperando. E aí eles gritam, Hosana, ou seja, salvai-nos, mas no sentido deles, salvai-nos, dai-nos a prosperidade que nós estamos esperando. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, repetindo o Salmo 117, que dizia que bendito é aquele que vai para o templo, ele estava indo para o templo de Jerusalém, dominar a religião, purificar a religião de Israel, tirar
os estrangeiros de dentro do templo, que no caso ali eram os romanos, que estavam dominando, e o rei de Israel. Eles chamam Jesus de títulos políticos e religiosos, no sentido de poder, de dominação. Aí é que a coisa vai ficar interessante. Aí a coisa fica interessante. Vou abrir lá o João 12 de novo. Eu li com você o João 12, 12, o João 12, 13. Agora eu vou ler a reação de Jesus. O que Jesus, vendo isso acontecer, o que ele fez? Vamos ver? João 12, 14. Jesus, tendo encontrado um jumentinho, montou nele, como está escrito, versículo 15. Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei, sentado num jumentinho. Quando Jesus viu toda a cena de manifestação política ao redor dele, tratando a ele como um rei político, um rei de trazer prosperidade material, ele pensou aquilo que depois ele vai falar com Pôncio Pilatos. Opa, o meu reino não é deste mundo. E aí, ele pega um jumentinho, agora que você vai entender por que tem um jumentinho na história, e monta no jumentinho. Ele monta no jumentinho em resposta a essa mentalidade que as pessoas estavam tendo dele. Esse jumentinho entra na história para contrabalancear o que o povo estava esperando dele. O jumentinho foi a resposta dele para dizer: não é nada disso. E como é que o jumentinho explicava isso? Porque o jumentinho é algo que foi dito pelo profeta Zacarias. Abre aí agora o livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9:9 diz assim: enche-te de grande júbilo, filha de Sião. Filha de Sião é Jerusalém. Prorrompe em gritos, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e salvador, humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. Agora o versículo 10 é que vai matar a charada. Exterminarei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Será exterminado o arco de guerra, e ele falará de paz às nações. Seu domínio será de mar a mar, e do rio até os confins da terra. É maravilhoso quando a gente entende. Jesus, diante daquele povo com gritos nacionalistas, de dominação, de país, de poder, de política, de prosperidade, de religião que tem que se impor aos outros. Porque o que eles estavam querendo era um país e uma religião forte, que dominasse o mundo. E achando que Jesus veio para isso. E aí Jesus pega um jumentinho, monta no jumentinho, fazendo o povo lembrar da profecia de Zacarias, que fala assim no versículo 10: exterminarei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, ou seja, os carros de guerra e os cavalos de guerra, eu vou acabar com isso. Eu não vim trazer guerra, eu não vim trazer domínio, eu não vim trazer dominação sobre ninguém. Continua Zacarias falando: será exterminado o arco de guerra. Jesus não é um rei que veio fazer guerra.
Não pode existir guerra em nome de Jesus. E ele falará de paz às nações. Ele não veio trazer a paz só para Israel. Ele veio falar de paz às nações. Então, o que dizia a profecia de Zacarias? Que é um rei humilde, montado num jumentinho, não num cavalo, nem num cavalo de guerra, nem num cavalo branco. É um rei humilde, que veio quebrar os arcos de guerra e veio falar de paz às nações, não apenas a Israel. Que nós possamos olhar para Jesus como Jesus quer ser olhado. Não um rei político, alguém que está por trás de um partido político, alguém que está mobilizando forças políticas, alguém que está querendo impor a sua religião sobre os outros, fazer da sua religião a mais forte, a mais poderosa. Não. Que a gente olhe para Jesus como o rei que ele é. Um rei que não é deste mundo. Um reino que não é deste mundo. Um reino de paz para todos. A gente, na liturgia, usa os ramos na procissão. E vendo isso, a gente fica até em dúvida, mas se os ramos representam isso, eu devo continuar com os ramos nas mãos, na procissão? Claro. Desde que você entenda que tipo de rei é Jesus. Porque se você ficar com ramos na mão, com a mentalidade daquele povo antigo, de um Jesus guerrilheiro, de um Jesus de prosperidade, de teologia da prosperidade, de um Jesus que veio governar um país, de um Jesus que veio se sobrepor às demais nações, um Jesus de dominação, jogue o ramo fora, que a sua mentalidade está toda errada. Agora, se você carrega aquele ramo na procissão de ramos, entendendo que Jesus é um rei de um reino espiritual e que ele não veio ser político, nem veio trazer prosperidade material, porque ele mesmo não tinha onde repousar a cabeça, mas que ele veio para perdoar os nossos pecados, aí você deve carregar o ramo na mão. Olha, assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Tchau! E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.